Bem-vindos a mais uma sessão de duetos. Vamos hoje ter aqui como convidados para os duetos o professor Oscar Calavia e o Filipe Verde. Eu vou fazer uma pequena apresentação de cada um deles e depois faremos como ontem. Portanto, eles começarão uma conversa em torno da temática o que é feito dos temas clássicos em antropologia. Seguidamente, lembro-vos que teremos logo a seguir, portanto, depois de um curto espaço de tempo para algumas perguntas e respostas, algum debate, teremos a sessão plenária da Vesna Nokovic, que foi anunciada ontem, e só amanhã é que teremos a conferência plenária da Carmen Real, visto que houve a alteração que eu mencionei ontem. Portanto, hoje vamos então ter este dueto entre o Oscar Calavia e o Filipe Verde. O Oscar é doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e é professor adjunto na Universidade Federal de Santa Catarina. É chercheur associé do CNRS e da Société des Americanistes, perdão. Entre outros temas da antropologia, especializou-se na etnologia indígena e é autor, entre outros livros, da obra O Nome e o Tempo dos Yaminawa, Etnologia e História dos Yaminawa no Acre. O Filipe Verde é nosso colega aqui de Lisboa, é doutor em Antropologia pelo ISCTE, é professor do Departamento de Antropologia do ISCTE, e as suas pesquisas têm-se centrado no contexto clássico da etnografia ameríndia, versando os Bororó do Brasil, e é autor de várias obras e artigos, entre os quais O Homem Livre, Mito, Moral e Caráter de uma Sociedade Ameríndia. Mais recentemente editou também uma obra sobre a história da presença portuguesa em África com Francisco Delgado Rosa, um livro chamado Exploradores Portugueses e Reis Africanos. E vou passar a palavra aos nossos dois convidados e pronto, vamos conversar durante cerca de 45 minutos, depois teremos um período curto de 10, 15 minutos para debate. Obrigada. Bom, vimos começar pelos agradecimentos, não é? Um pelos dois, ou os dois por um? Começa agradecendo. Quero agradecer imenso ao Robert Roland o convite de estar aqui e quero dizer que é uma honra e que não são palavras de circunstância, porque, como pelo menos o Robert sabe e alguns outros saberão, eu tenho tido uma voz muito crítica em relação a muitos aspectos que se apresentam como dominantes na nossa disciplina contemporaneamente. E francamente já me desabituei de ver, ou nunca me habituei a ver, a antropologia com capacidade para receber em fóruns como estes vozes dissonantes. Acho que fica, não por ser eu que estou aqui, obviamente, outros poderiam fazê-lo eventualmente muito melhor do que eu posso fazer, mas acho que fica muito bem e honra a APA expor-se a um debate aberto com alguém que se sabe que tem uma postura crítica. É nesse sentido que é uma honra para mim estar aqui. Também é uma honra para mim estar aqui com o Oscar, que eu conheço há bastantes anos e que é um colega que eu prezo particularmente como colega e como pessoa. E pronto, dou a palavra ao Oscar para então depois fazemos o nosso duelo, não é? Pois é, queria agradecer também ao Filipe as boas-vindas dele, à APA por esse convite, pela possibilidade desses dias interessantes aqui em Vila Real, a Susana, que foi a convidadora inicial, que deu afinal lugar, não sei se tenho que agradecer, porque a situação é difícil nesse momento. Eu acho que eu precisaria da cachaça mesmo, porque vamos falar numa cachaça antes. Porque eu estou acostumado a falar para o público, mas para mim está uma situação estranha falar com outra pessoa fazendo de conta que a gente não vê o público, que o que nos disseram aqui uma barreira. Não, o que nos disseram que temos que fazer. Enfim, nós vamos tentar. Então, não sei, a gente ficou em que íamos conversar algum dia antes
sobre essa conversa, mas isso aí não aconteceu. Então, eu acho que talvez poderíamos... O que você pensava falar? O que é que eu pensava falar? Essa pergunta que é feita dos temas clássicos em antropologia já foi colocada e já foi respondida de forma que eu acho que de forma eloquente, muito taxativa e, pelo menos em algum sentido, verdadeira, pelo Maurice Bloch, num texto que hoje em dia se lê muito, ainda bem que se lê muito, eu pelo menos dou aos meus alunos, e que é um texto que se chama Where Did Anthropology Go? E nesse texto ele diz, coloca a questão, e a resposta dele, e há que qualificá-la, de facto, em alguma medida, é que os temas clássicos da antropologia estão hoje fundamentalmente fora da antropologia. E eu tenho aqui uma cábula, não quero esquecer de nada, e vou referir os exemplos que ele dá. E assim, segundo ele, o livro mais recente e mais importante sobre parentesco é escrito por um biólogo, o famoso Dawkins. O livro mais importante sobre religião, é uma coisa já não assim tão recente, é um livro de um estudioso da literatura, que é o René Girard. O livro mais importante sobre o velho tema, de vez em quando renasce das cinzas, que é o totemismo, é escrito pelo Steven Pinker, um polimath, um tipo, vamos dizer que é um autor da psicolinguística, um autor que eu aprecio imenso, mas tenho que confessar, com o qual muitas vezes, apesar de apreciar, estou em forte desacordo, mas sem dúvida brilhantíssimo. O principal texto sobre o incesto foi escrito por um sujeito chamado Matt Ridley, que aparentemente é um jornalista científico. A lista do Bloch nem sequer é completa, nós podíamos acrescentar-lhe facilmente mais coisas. O livro mais recente, mesmo muito recente, sobre violência social, sobre violência tribal, sobre uma perspectiva comparativa nesse assunto, foi também escrito pelo Steven Pinker. O texto, que é provavelmente o mais importante texto sobre a reciprocidade desse tema tão antropológico de origem, é um livro que se chama Trust and Reciprocity, um estudo interdisciplinar que reúne contribuições de economistas, psicólogos, cientistas políticos, sociólogos, mas nenhum antropólogo. Aqui há uns anos o MIT editou uma obra que era uma espécie de súmula do estado atual das ciências cognitivas e justifica a ausência de antropologia, dizendo que a antropologia é a ciência desaparecida das ciências cognitivas. Eu acho que isto tem que ser clarificado, de facto. Não é absolutamente verdade. E qualquer um de nós facilmente é capaz de se lembrar de autores e de obras que fazem exceção a esta tese como é que ele se chama? Do Bloch, exatamente. Por exemplo, sobre o parentesco e os temas clássicos do parentesco, não as formas como têm sido tratadas há 20 anos, sobre as velhas questões do parentesco, há um livro extraordinário de um sujeito chamado German Ziebel, que eu nunca vi nenhuma recensão em nenhuma lista de antropologia, procurei. Um livro com teses muitíssimo polémicas, mas que arrisca muito, foi por isso muitíssimo interessante. E que, aliás, põe desafios não apenas aos estudos clássicos do parentesco, mas como o parentesco pode servir de agente de ligação da antropologia social com a antropologia evolucionária. As questões da paleontologia, por aí fora. Um texto fascinante, feito por um antropólogo russo. Ninguém fala desse texto. Sobre a religião, há obviamente os livros do Pascal Boyer, que são livros importantes, pelo menos um deles muito importante sobre a religião, um antropólogo. Sobre o totemismo, desde o Descolar, estudos ameríndios, que o Oscar sabe muito bem, que não se fala de outra coisa, embora já não seja naturalmente o totemismo dos velhos tempos. Sobre o incesto, há um livro dos anos 70 de um antropólogo que é o Arendt. Bem, enfim, isto é só para dizer que não devemos tomar esta posição do Maurice Bloch demasiado à letra, porque é claro que as coisas não são nunca a preto e branco. Mas há um aspecto sobre o qual ele tem razão, parece-me a mim, e que é
Nós, antropólogos, ainda lemos os livros que os antropólogos vão escrevendo sobre estes temas clássicos. Mas, contrariamente ao que se passava há algumas décadas, eu tenho muitas dúvidas que haja muita gente não antropóloga a ler os livros que os antropólogos escrevem sobre estes temas. Parece-me que, de facto, os não especialistas, quando querem ler um livro sobre Alentejo, não vão ler o Desível, nem a Marlene Strathern, vão ler o Dawkins e por aí fora. Isto a mim, quer dizer, não para mim, parece-me ser um sinal óbvio de algo que acho que todos nós temos consciência. Embora haja alguns que parece que não querem ter consciência, mas que a disciplina está... Acho que o debate ontem aqui foi sobre a intervenção pública da antropologia, não foi? Era isso? E ela vê muita gente que pensa e acredita, e lá traz suas razões, que a antropologia ainda tem um peso relevante nas discussões públicas sobre temas que dizem respeito. Mas o que é facto é que parece-me a mim, eu não tenho essa opinião. Eu tenho a opinião que a disciplina está a perder tremendamente espaço. Está a ficar acantonada num círculo vicioso, muito paroquial, muito caseiro. E portanto, dizer isto acaba por ainda não responder à questão que se coloca. Mas acho que já posso respondê-la mais à frente. Efetivamente, o que eu tinha pensado, porque não sabia que também tinha este modelo, agora era passar, mas vou passar a palavra ao Oscar, depois retomarei, tentar pensar as razões pelas quais a antropologia está, como está, parece-me a mim, a perder espaço de intervenção pública, e que me parece ter a ver com a radicalização ideológica que caracteriza a disciplina e a natureza dos posicionamentos políticos que ela tem tido. Mas enfim, isso poder retomar mais tarde. Não sei se preferes agora tu dizer qualquer coisa para manter o espírito do dueto. Eu acho que enfim, Mário Bloch era uma pessoa conhecidamente pessimista e parece que você está no mesmo registro. Eu estava, na verdade, as ideias que eu tinha para expor aqui eram mais ufanistas, até poderia se dizer, uma palavra que se usa muito no Brasil, ufanista, mas talvez porque você pode me criticar por isso, porque eu estava pensando não tanto na antropologia e seus clássicos vistos desde fora, mas nos temas clássicos dentro da antropologia. Claro, isso aí pode ser efetivamente porque a antropologia ficou muito ensimesmada. Nesse sentido, eu acho que eu concordo contigo em que os antropólogos vivemos excessivamente entre nós. A antropologia vira um pouco incestuosa mesmo. Os antropólogos leem antropólogos, escrevem sobre antropólogos, pesquisam antropólogos, todo esse tipo de coisa. E depois, como o mundo virou uma grande aldeia, é muito difícil escapar dos antropólogos. Você vai para Portugal, tem antropólogos, tem antropólogos em toda parte. Agora, então, de fato, as minhas ideias sobre os clássicos estavam pensadas, digamos, para antropólogos, para reivindicar os clássicos dentro da antropologia. E eu, na verdade, queria começar por uma espécie de apologia ou de elogio dos clássicos, citando a Marlene Strathern, citando ao Bruno Latour e citando ao rei Salomão. Marlene Strathern, porque eu sempre lembro de um texto dela onde ela conta como percebeu que os temas clássicos estão aí. Os temas clássicos chamam a atenção, e ela contava isso. Ela falava isso a respeito de um convite que ela teve para falar sobre um caso de inseminação artificial de uma mulher solteira ou de uma lésbica. Isso aí na Inglaterra dos anos 80, o início dos 90. É um artigo muito famoso.
E ela conta que ela fala: eu não tenho nada que falar sobre essa questão. Não tenho nada que contar sobre novas tecnologias reprodutivas. E depois ela diz, eu acho que de fato é uma reflexão que vai um pouco na linha do que você acabou de dizer. Bom, o que a antropologia tem para dizer nesse mundo se não é capaz de falar nada sobre o nascimento virgem? Então, esse tema é um clássico. O nascimento virgem é um clássico, o parentesco é um clássico. Ia falar de outro motivo pelo qual os clássicos me interessam é porque os clássicos não são clássicos por ser venerados, senão por ser variados. Ou seja, você não toma os clássicos para ser fiel a eles, para reproduzi-los tal como eles são. O que são clássicos? Clássicos são aqueles textos ou aqueles temas que já não têm mais forma original. Um clássico é Bach, que tem sido versionado como jazz, como samba, como choro, um clássico é Shakespeare, que tem sido versionado na contemporaneidade, na antiguidade, no Japão. Não tem mais uma forma original. Os temas clássicos são aqueles que nos transformam em mediadores, não em intermediários, que nos transformam, que nos obrigam a elaborar uma versão totalmente nova deles. E a minha referência ao rei Salomão, por conta dos clássicos, era aquele velho dito do Eclesiastes, se não lembro mal, que todo mundo conhece: não tem nada novo sob o sol. Esse dito sempre foi um pouco o emblema, o lema dos conservadores. A princípio é uma ideia conformista, uma ideia conservadora, mas eu acho que precisamente por isso agora, nesses momentos, nesses tempos, na atualidade, é algo que passou a ter um significado, um valor radical. Um valor radical e um valor, eu diria, de insubmissão. Porque estamos sendo bombardeados constantemente por mensagens de que o que existe agora é absolutamente novo. Nunca existiu. É inédito. Não temos parâmetros. É novo, é novo, é novo, é novo. Bom, ver tudo como novo, ou ver tudo como reciclado do antigo, a princípio não faz diferença. São dois modos de ver. Mas tem uma diferença sim, e é que quando as pessoas são levadas a acreditar que tudo é absolutamente novo, então elas são levadas a acreditar nos especialistas. São levadas a acreditar que a sua experiência, a sua memória histórica não serve para nada, porque o que elas enfrentam é absolutamente inédito. Nesse sentido, eu acho que se a antropologia não está, como você diz, está perdendo relevância lá fora, para mim é um pouco difícil, porque vivo tão dentro do mundo da antropologia que teria que me informar pelos jornais o que o resto do mundo sabe ou pensa da gente. Mas eu acho que se a antropologia não consegue ser relevante lá fora, talvez seja precisamente pelo pouco interesse que ela põe em fazer falar-se os temas clássicos lá fora. Porque eu acho que os clássicos, os temas clássicos da nossa disciplina têm um valor liberador ainda hoje, sobretudo hoje, mas não sei se eu estou a ser muito otimista mesmo. Eu particularmente, não sei, eu lembro anos atrás, é a minha versão da história da Marilyn Strathern.
anos atrás, quando da preparação da Segunda Guerra do Golfo, a de 2003, eu lembro ter visto numa fonte de notícias, numa rede de comentário da atualidade política francesa, um diagrama. Eu lembro ter visto um diagrama que mostrava os casamentos tanto da família Bush quanto do seu entorno político, incluindo pessoas como, sei lá, por exemplo, Condoleezza Rice, acho que era o nome dela. E era muito interessante, porque era um diagrama que levava rapidamente da família Bush e o seu círculo político para a família Bin Laden. Eles de fato eram parentes. E eu pensei naquele momento, de fato, são parentes. E as piores guerras são dentro da família. Pois é, mas é engraçado que a mesma coisa aconteceu na Primeira Guerra Mundial, onde as potências em conflito eram todas governadas por primos entre si. Afinal, há uma certa possibilidade de reduzir todos esses macro conflitos a uma dimensão que reproduz fractalmente uma coisa pequena. Agora, a minha pergunta é a seguinte: evidentemente, o que os franceses, eu acho que eram cientistas políticos, queriam mostrar com aquele diagrama era que havia interesses comuns. Agora, eu me perguntei, isso aí que afinal é um diagrama de parentesco, será que nós antropólogos, ou algum antropólogo, não poderia usar para tirar mais conclusões daí? Afinal, não somos nós os especialistas em diagramas genealógicos, em diagramas de parentesco. Por que raio que a gente tem que deixar que a análise desse tipo de coisas fique em mãos exclusivamente, por exemplo, dos especialistas em geopolítica, que são especialistas em descobrir pontos estratégicos absolutamente em qualquer lugar? Não teríamos alguma coisa a dizer sobre esse tema? Duvido. Bom, eu acho que nesta discussão há um ponto prévio que é importante salientar, que às vezes nós podemos tender a pensar, a confundir a ideia de clássico com uma ideia de meramente antigo. Nem tudo o que é antigo é clássico. Nada é clássico por ser antigo. E muitos dos temas que são clássicos no sentido de serem antigos na antropologia, de facto já desapareceram. E ainda bem que desapareceram, porque é fácil hoje ver, ou foi fácil ir vendo ao longo da história, que a sua relevância se dissipou e ficou, não deixou resíduo. Mas isso não é o sentido clássico. Quais seriam os antigos? Os antigos quem? Os temas antigos, que não seriam clássicos. Os temas dos evolucionistas. Os temas da soberania sagrada, da soberania em geral. Os temas das formas de pensamento, como é que isso está enquadrado com as formas de ação que nós não enquadramos na instrumentalidade racional, os temas da religião, os temas do parentesco. E mesmo dentro de cada um desses temas, por exemplo, o nascimento virgem parece-me um exemplo desse. Tenho dúvidas que as teses do Van Gennep sobre o nascimento virgem ajudassem a alguma coisa a esclarecer, seja o que fosse. Bom, suponho eu, posso estar enganado, sobre a questão de uma solteira que procriar na Inglaterra. Mas estava eu a dizer que clássico é que tem e vai tendo e vai preservando o seu valor. Clássico é aquilo que tem valor intemporal. E tem valor intemporal, ele só tem e preserva esse valor na história justamente porque não permanece cristalizado na história. Não era este o exemplo do Shakespeare. Quer dizer, se houvesse uma lei da ONU que dissesse que as peças de Shakespeare têm que ser representadas nos termos como Shakespeare as montou naquela altura, elas tornavam-se uma coisa arqueológica, que já não tinha vida, que já não comunicavam nada, palpitante. O Shakespeare mantém-se vivo e, nesse sentido, é um clássico, justamente porque vai sendo reapropriado geração após geração e vai sendo apropriado de formas que são próprias a cada uma das gerações, a cada um dos tempos. Não é? E, portanto, a manutenção,
Nem tudo o que é antigo é clássico. O que é clássico não tem valor intemporal. E muitas coisas que vêm do passado da disciplina estão vivas, são clássicas, têm um valor intemporal para a própria disciplina e para hipotéticos debates em que ela se envolva fora das suas fronteiras. A mim, o que eu acho que é interessante perguntar a partir disto e daquilo que eu disse antes e também daquilo que tu disseste é porque é que, em certo sentido, começa a deixar de fazer sentido falar de temas clássicos em antropologia. E parece-me que um pouco começa a deixar de fazer sentido porque nesta febre que tem a ver com muitas coisas da disciplina que a disciplina não questiona, nesta febre dos novos objetos, dos novos terrenos, da inovação metodológica ou antimetodológica ou por aí fora, nessa febre do novo, se está a deixar para trás e a esquecer o que é antigo, mas não é apenas antigo, que é clássico, que é relevante. E tem condições para continuar a ser relevante. Agora, porquê é que é assim? A mim, acho que uma questão importante que a antropologia tem que, enfim, hipoteticamente dar sobre si própria, é a razão desta sua má relação com a sua história. Porque não se trata apenas de esquecer a nossa história. Vá ver, os alunos de antropologia ainda leem, creio, nas licenciaturas, alguma coisa de um outro autor evolucionista. Uns 10 ou 20 páginas, talvez, de um excerto do Fraser, do Taylor. Ainda leem, inevitavelmente, que é a única coisa que leem, infelizmente, é das piores coisas que ele escreveu, mas é aquilo que ficou na memória e que ainda permanece vivo. O capítulo introdutório dos Argonautas, o capítulo metodológico dos Argonautas. Ainda leem as Margaret Meads. Durante a licenciatura ainda se lê algumas coisas dessas. Mas a minha sensação é que isto tem a ver com a própria formação antropológica. Não é só com o nosso ethos enquanto antropólogos sénior e com a natureza da nossa intervenção na sociedade ou não intervenção. Estava eu a dizer, eu já estou no fio à meada, que faz-me confusão não apenas esse esquecimento. E conforme os alunos progridem, e quando chegam ao mestrado, bom, já não sei nada de clássico. Vamos agora, pelo menos cá. Vamos ver as coisas modernaças. E muitas coisas modernaças fora da antropologia. Também voltaremos aí daqui a pouco, se calhar. A mim, o que eu gostava de tentar perceber é a razão pela qual uma disciplina consegue ter uma relação tão doentia, tão totalitariamente crítica, tão destrutiva com o seu passado. Porque é frequente em conversas como estas que nós temos aqui, mas sem público, quando estão dois antropólogos a falar, é muito frequente nós encontrarmos. Eu já ouvi dizer com toda a naturalidade que é possível e até em certo sentido desejável fazer um curso de antropologia, uma licenciatura, em que os alunos não tenham que ler nada anterior aos anos 80. Isto é uma posição que hoje é defensável de forma pacífica, que não causa escândalo. A mim causa-me escândalo. Não, deixa eu te contar. Eu vou tentar lembrar aquelas épocas, meados do século passado, quando eu era estudante de graduação, em Madrid, aliás, num departamento que, não vou contar como que era aquele departamento, porque foge ao tema. Mas a questão é que de vez em quando nós recebíamos alguma visita de algum professor estrangeiro, habitualmente de algum país também de fala hispana, que entrava lá e nos dizia o seguinte: gente, já não tem cabimento em pleno final do século XX, 1980 por aí, em pleno final do século XX, seguir praticando uma disciplina artesanal inspirada nesses autores e falando desses temas, se ocupando de índios e tudo mais. Não, a antropologia tem que ser revolucionada com novos métodos, com novos não sei o quê. Aí o fulano vendia seu método durante 2 dias. Eu lembro um argentino que ficou falando de grafes durante... Já esquecido que são os grafes. E então, todas aquelas renovações
essas renovações radicais da disciplina, na minha memória, foram todas para o lixo. O famoso lixo da história, que basicamente... Eu acho que já nasceram com defeito. Já nasceram com defeito. São já feitas com as grandes novidades costumam ser feitas com esse destino. O caso é que, se isso aí é o que ficou na minha memória, não é o que ficou. Por exemplo, muitos departamentos. Eu não vou começar a falar desse departamento, daquele departamento e daquele outro departamento, mas eu tenho na cabeça, por exemplo, um departamento de antropologia num certo país, num certo lugar de um certo país, onde entre 25 professores não tem nenhum que se dedique a qualquer assunto desses que chamamos clássico. Parentesco desconhecido, é um troço que... religião, o que é isso? Isso é coisa da Idade Média. Índios, não, tem, enfim, campesinato, alguma coisa, habitantes subalternos das grandes cidades da América Latina. Não tem mais o mundo dos clássicos, o mundo da antropologia clássica é um mundo ilusório e razoavelmente ridículo. Agora, a pobreza política e a pobreza intelectual do dito departamento está além de toda a descrição, porque afinal é um departamento absolutamente... se pratica um tipo de antropologia que é absolutamente dependente de inspirações políticas que vêm de outro lugar ou de inspirações intelectuais que vêm de alguma outra disciplina. Acho que concordo nisso. Eu acho que no Brasil, por qualquer motivo, ou em boa parte do Brasil, a relação com o passado, com a própria tradição, talvez seja mais positiva. O qual parece meio estranho ser dito de um país como o Brasil, mas é algo que no Brasil acontece em vários sentidos. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma excelente relação com a sua tradição musical, né? Que conseguiu fazer da sua música popular uma referência clássica. Com a antropologia, o primeiro lugar onde eu encontrei uma boa relação com os clássicos da disciplina foi lá. Na Europa, em geral, eu tenho tido mais dificuldade para encontrar essa... Não sei como que pode ser, sei lá, por exemplo, na Inglaterra. Mas na Espanha, na França, a relação com os clássicos é difícil, é verdade. Tu disseste que não sabias se isso tinha a ver, ou se tinha mais a ver com o facto de muitas vezes a antropologia está a olhar para fora e está à espera de coisas que venham de fora, para incorporar nesse teu afã de novidade. Ou se tinha mais a ver com a dimensão muito política que a antropologia tem hoje em dia. Eu acho que tem muito mais a ver com esta segunda razão do que com a primeira. Em primeiro lugar, eu acho que uma disciplina que começa a ficar apenas fechada sobre si própria está morta. A história das ideias não está nunca dentro de uma disciplina. E há tanta coisa tão importante e tão relevante para nós pensarmos questões modernas e clássicas da antropologia. E, portanto, acho que é a condição de sobrevivência, da vitalidade, da fecundidade da antropologia, que ela mantenha a capacidade de olhar para fora e de ir lá buscar coisas que de outra forma não entrariam na disciplina e que têm, de facto, têm um capital cognitivo muito grande. Eu acho que o problema está do outro lado. Eu acho que o problema... Há um livro do Boris Vian que se chama Irei cuspir-vos nos túmulos. Eu sei que a imagem é feia, mas é justamente por ser feia que ela é adequada. Porque se nós vemos o que é o mainstream da antropologia, aqueles que nós encontramos nos nossos departamentos,
e que encontramos nas revistas mais bem classificadas da disciplina. Se nós olharmos para isso, o que nós vemos é que de facto há 40 anos que se anda a fazer isso. Anda-se a cuspir nos túmulos e assim não há clássicos que possam resistir. E aliás, isso às tantas parece que se tornou a ocupação da antropologia. Parece que se esgota nisso. Parece que a única coisa que há a fazer, a única coisa que é relevante, a única coisa que tem aceitação dos pares é continuar a dizer que os nossos antepassados são pecadores. Eu digo pecadores, não é escolhendo bem a palavra, porque a crítica que se faz nem sequer é fundamentalmente uma crítica teórica ou metodológica, é uma crítica moral e política. Estou só a falar dos pós-modernos. Não estou a falar de todo esse pacote que aí vem, que já se diluiu, mas o ethos, a atitude, permanece viva. E a mim, o que me parece às vezes é que nós trocamos a fecundidade que os clássicos podem ter por uma contínua repetição de chavões. Porque são chavões. E acho que são chavões que são necessários dizer para ter a aceitação dos pares, não apenas a aceitação informal, digamos assim, mas também a aceitação dos pares ao nível da publicação. E os chavões nós conhecemos todos, eles são pecadores. São pecados ter nascido no tempo em que nasceram. São pecados terem sido quase todos homens e brancos. Têm o pecado de terem feito trabalho de campo em sítios que eram territórios coloniais. Onde é que eles podiam ter feito naquela altura de trabalho de campo se não em territórios que eram coloniais ou que há muito pouco tempo coloniais? E têm, sobretudo, parece o pecado de não terem pensado a antropologia nos termos radicais políticos e extremados ideologicamente como ela é pensada contemporaneamente. E depois há os chavões do essencialismo, os chavões da equação Power Knowledge, os chavões de quanto desconhecer essa equação, não ter a ambiguidade ética e política, contemplar essas ideias, mesmo que fosse antes o Foucault ter formulado, de quanto isso contribuiu para a antropologia, meu Deus, ser uma disciplina com tendências hegemónicas, de difusão dos valores do Ocidente, que sempre foi tudo o contrário disso. Se não é do Ocidente, é do capitalismo. Se não é do capitalismo, agora é do liberalismo ou do neoliberalismo. Cada vez que eu sei essa palavra, gostaria de entender o que é que as pessoas querem dizer com ela, porque às vezes me parece que queiram dizer muita coisa. Isso a mim entristece-me, francamente. É uma coisa. E há bocado que eu também estava a dizer isso, estava a dizer também, talvez tenha a ver mais com a antropologia europeia do que com a antropologia brasileira. Eu não faço a mesma ideia se a antropologia portuguesa é mais parecida com outras antropologias europeias do que a brasileira, não faço ideia, mas provavelmente é. O que. Olha, perdi. Já volto, já me lembro. Eu tenho essa. Eu lembro que eu comecei volto com o tema das lembranças. Eu lembro que eu comecei a minha formação como antropólogo mesmo com o livro dos pós-modernos, o livro de Clifford e que é o automóvel. Então na verdade era uma lista era uma série de artigos que se dedicavam a cuspir na tuba no túmulo dos ancestrais, o qual sempre é justificado. Os ancestrais sempre fazem um monte de coisas suficientes como para que a gente cospa, né? Eles podem defender, não é? Agora, aí eu lembro que quem era colocado lá no Pelourinho era pessoal como o próprio Malinowski, Evans Pritchard, o Leroy Ladurie de Montaillou, não sei se o próprio o Carlo Ginsburg, que naquela mesma época estava muito de moda no Brasil. Quer dizer, em poucas palavras, todos os autores mais interessantes que eu tinha
conhecidos. De fato, eles fizeram coisas horrorosas. Agora, eu acho que essa questão da culpa ou não culpa culpa ou não culpa da antropologia nos processos coloniais e toda uma série de outros processos pode ser culpa dos clássicos. Nesses processos talvez pode ser resolvida pode ser encarada de outro modo com uma consideração que é a seguinte: os clássicos têm a vantagem de que a gente já vê a culpa deles, a gente vê qual é a participação qual é a participação nefasta ou não dos clássicos nos processos coloniais, que é algo que ainda não vemos quanto à nossa participação nos processos políticos agora. A vantagem dos... Eu não tenho dúvidas que a nossa participação nos processos... Desculpe interromper. Mas continua. Não, se trata disso. Eu não tenho dúvidas que a nossa participação nos processos políticos, nos debates políticos contemporâneos, mais uma vez, é uma opinião estritamente minha, é péssima. E isso também, mais uma vez, se vê na agenda das leituras dos nossos cursos. Quer dizer, para que é que hoje em dia se sabe ler Malinowski, que é ao nível do mestrado, se pode ler o Zizek? Porque é que se há de ler o Boas, se pode ler o Anibaba? Para quem o consegue compreender? Para que é que se há de ler o Fraser, se pode ler o Said? O Said consegue-se compreender, embora o que diga me pareça erróneo, doentiamente enviesado. E a partir de referências desta espécie dos sábios obscurantistas contemporâneos, e a partir da premissa da radicalidade que os antropólogos abraçam e que tomam esses livros como suas muletas de argumentação, parece-me que a contribuição da antropologia é muito pouco importante e, aliás, é tão pouco importante que, a rigor, pouca contribuição tem, porque não são esgotados. Eu acho que mesmo a gente tem essa linha de argumentação. Eu acho que mesmo se você tem a outra linha de argumentação, os clássicos continuam tendo exatamente esse interesse, como as avós pecadoras da família, que vão saber a história delas, para saber exatamente como que as netas vão ser, ou como os... Em geral não é bom. Tinha aquela, no Brasil tinha aquela, de vez em quando a publicidade no Brasil dá verdadeiras lições de filosofia, e tinha aquela propaganda de vodka, de uma vodka que dizia: eu sou... Fulano se olhava no espelho e uma imagem no espelho falava: eu sou você amanhã. Vocês devem ter, os mais velhos devem lembrar desse... Uma publicidade que te recomendava beber vodka boa. Mas eu acho que nesse sentido, pessoas como autores como Evans Pritchard ou Malinowski são interessantes e nos parecem interessantes, mas também são interessantes e nos parecem nefandos, porque afinal eles são nós amanhã. De vez em quando é o que eu digo, às vezes é o que eu falo para os meus alunos, meus orientandos ou desorientandos que trabalham, por exemplo, em questões indígenas. Olha, seja consciente de que daqui a 50 anos vão dizer a mesma coisa que você está dizendo agora dos indigenistas do Marechal Rondon, ou até dos franciscanos de 150 anos atrás, ou dos jesuítas de 300 anos atrás. Quando ele estava agindo, também aquilo lá era o correto, e o que tinha que fazer, e o que... Então, pense com essa relação com os ancestrais sempre é complicada, mas a gente não deveria se apressar tanto em matá-los. Eu acho que concordamos, no fundo.
Mas há uma outra dimensão dos clássicos, dos ancestrais, que às vezes as pessoas nós nem nos lembramos, que é esses autores, meu Deus, e há obras clássicas tão extraordinárias e tão mais extraordinárias, tão mais interessantes do que a esmagadora maioria do que se vai publicando agora. Por exemplo, os textos da Margaret Mead. Quem é que ainda lê a Margaret Mead? Pouquíssima gente. Os livros da Margaret Mead não são bons, são maravilhosos. E quando vemos as críticas que são feitas à Margaret Mead, como são feitas a outros, e conhecemos os textos dela, e conhecemos as intervenções públicas daquela tinha, nós vemos não apenas que essas críticas são erradas, mas como são injustas. Tão tremendamente injustas. Mas porquê é que os textos da Margaret Mead são ainda, e vão ser durante tanto tempo, eu acho que vão ser para sempre, tão bons? Não é apenas, não tem a ver com a assinatura que vem no livro. Nem sequer tem a ver com as ideias que ela tinha sobre o que era a sociedade, ou a cultura, e sobre instrumentos que tinha, escolheu e selecionou para estudar essas entidades e aquilo que as compõe. Esses livros são muito importantes pelo que nos dizem sobre o mundo ou sobre os mundos de que falam. Há um património. Uma das coisas mais dramáticas do nosso esquecimento dos clássicos é deitar fora essa coisa que felizmente não vai a esse lixo assim com tanta facilidade, porque dá em papel e papel dura uns anos, não é? E que é o tremendo património que a antropologia tem sobre sociedades que ainda hoje e sempre constituirão incitamentos fundamentais para pensar questões sociais, culturais, o que quiserem, de hoje e de sempre. É também perder o património descritivo tremendo, que no fundo é o que pode garantir uma das coisas mais importantes e mais relevantes, mais fecundas da antropologia, que é a capacidade de ela manter uma dimensão comparativa extensa, séria. Na minha opinião, é isso que também está aí para o lixo. Neste afã, deixa-me só acabar, neste afã de que cada um tem que ter o seu terreno. E cada um tem que, às tantas, já nem encontrar o terreno, é ter que inventar o terreno. E, portanto, cada um faz em conta e inventa o seu terreno, produz a sua obra, e daqui a 50 anos, essa obra está tão esquecida como estão aquelas que foram produzidas há 50, há 70 e há 100 anos, e não estamos assim a ser capazes de aproveitar o capital que temos, que é o capital da nossa história. A vontade de registrar. Acho que o problema de obsessão desmedida e fome desmedida de propriedade intelectual. De propriedade intelectual. Vou cunhar um termo, um termo que a partir de agora seja sempre escrito com copyright Calavia ao lado. Sei lá, vamos... Avisa-me para eu pôr também. Publicitar. Então, no lugar de étnico, vamos cunhar a palavra etnoide. Então, sei lá, tem muito disso aí, mas eu acho que isso aí tem muito a ver com vários fatos nocivos. Um dos fatos nocivos é que os livros tenham introduções. Eu acho que eu recomendaria cortar as introduções de todos os livros ou vender a parte. Mas porquê? Explica lá. Eu estou, por exemplo, agora quer dizer, nesses momentos eu deveria estar dando, daqui a poucas horas eu deveria estar dando uma aula sobre o mitológica de Levi-Strauss. Eu proibi os alunos de lerem a abertura. Por quê? Porque as introduções e os epílogos e tudo mais alimentam uma espécie de instinto escolástico nos universitários que tende a reduzir as obras aos seus parâmetros teóricos. Quer dizer, um pouco aquela ideia de que uma obra de Mead, uma obra de
Malinowski, ou uma obra de Strauss, ou uma obra de Felipe Verdi, pode ser reduzida ao seu resumo teórico, a uma série de coordenadas GPS que o situe numa história da antropologia, que localize o uso de determinados termos obsoletos que o condenam ao tacho, em lugar de ficar com o que a obra tem de efetivamente positivo e criativo, que é a descrição. A gente jogou fora aquelas pretensões cientificistas da antropologia, onde a gente ia encontrar fórmulas de explicações, mas ficamos com uma versão escolástica do mesmo, que é resumos teóricos. A gente sempre deixa a descrição do lado. Eu outro dia encontrei num digest de antropologia feito por Margaret Mead, uma coisa para aí dos anos 50, comprei numa revista, um texto de uma senhora que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que a maior parte, talvez o Brian, que é americano, tenha ouvido falar. Era uma senhora chamada Dorothy Lee, e que era uma antropóloga, aparentemente grande amiga da Margaret Mead, mas uma mulher que não perseguiu uma carreira académica porque tinha filhos e queria estar numa universidade, num sítio bom para os filhos viverem. Portanto, não quis ficar nas grandes universidades americanas. E a Dorothy Lee, o que ela faz, acabei por encomendar os livros dela, que já são editados nos anos 50, 60, princípios dos anos 60, e que já estão esquecidos há muito, daqueles que compram por $1 hoje em dia na internet. E o que ela faz, tem um texto extraordinário sobre os trobriandeses e sobre o pensamento trobriandês. E que é um texto feito única e exclusivamente a partir das monografias do Malinowski. Aquelas monografias serviram, independentemente do Malinowski ser funcionalista de tipo A ou de tipo B, ser o positivista ou empirista ou não empirista de tipo A ou de tipo B, independentemente das questões metodológicas e teóricas, aquele livro tem um manancial de informação sobre o que era aquele mundo, que permitiu àquela mulher, àquela antropóloga, com enorme brilhantismo, com enorme originalidade, com enorme rigor, dizer-nos coisas tremendas que o Malinowski provavelmente ele próprio não viu entre os trobriandeses. É isso que está a perder. Ao deitarmos fora a nossa história. É que possam aparecer livros como os da Dorothy Lee, que nos dão a conhecer de forma profunda coisas sobre mundos não ocidentais e sobre nós próprios, obviamente. Eu acho que para nós percebermos a razão pela qual a disciplina tem esta relação tão má com a sua história, o que era preciso era, digamos, uma sociologia crítica da disciplina. Uma sociologia crítica disto, das comunidades antropológicas. Eu não digo uma antropologia das comunidades antropológicas. Eu não acredito nessas coisas. Não acredito e não acho que tenha qualquer relevância para o que é a ciência e os debates da ciência. Essa coisa que quase só nós, antropólogos e cientistas sociais, lemos, que as etnografias da ciência, por exemplo. Está muito na moda, a gente considera muito importante. Eu acho que em termos históricos não vai ter importância nenhuma. Portanto, também não acredito que o olhar instrutivo sobre as comunidades antropológicas e o que está por trás destas atitudes tenha que vir da antropologia e das suas estratégias de tipo de investigação. Acho que era melhor haver uma sociologia crítica da antropologia. E francamente, eu acho que aquilo que uma sociologia desse tipo rapidamente descobriria não é nada de novo. Nada de novo. O que descobriria, e acho que é isso que está por detrás das questões que estamos aqui a falar, o que descobriria é mais uma instância da péssima relação que os intelectuais têm com a sociedade e com o poder. E uma relação uma má relação que é historicamente muito antiga. Uma investigação sobre esse assunto, acho que tinha 3 autores fundamentais, como forma de definição geral da questão. Que era o Isaiah Berlin, que viu quanto a marginalização dos intelectuais na Alemanha no período romântico esteve por detrás das suas posturas irracionalistas. O Schumpeter, que viu que o conflito fundamental das sociedades contemporâneas
não era o conflito entre o proletariado e a burguesia. Aliás, o proletariado, em certo sentido, é uma invenção dos intelectuais burgueses. Mas sim um conflito entre intelectuais e o poder, nomeadamente o poder económico. Como também viu muito bem, falou disso de forma muito interessante, e num contexto muito particular que é a França, que tem tanto amor pelos seus intelectuais e que os trata tão bem, quase os deifica, não é? Apesar deles, mais uma vez, o que fazem é cuspir à volta. Quanto mais cospem, mais são deificados. Que é o Raymond Aron. Eu acho que o que está por trás disto, de facto, é um conjunto de características e condicionantes das comunidades antropológicas. E que acho que, em última análise, eu sei que é muito inconveniente dizer isto, e eu posso estar enganado, mas também não me demovem facilmente desta opinião, mas estou aberto a que o façam, que tem a ver com algo que eu acho que os antropólogos teriam muito a aprender com o terceiro ensaio do Nietzsche na genealogia da moral, por exemplo. Quando ele fala do ressentimento. O que eu vejo por detrás do ênfase crítica da antropologia é o ressentimento da comunidade antropológica por relação ao conjunto global das sociedades que fazem parte, nomeadamente das instituições de poder, político e económico, no qual eles têm um lugar marginal. Os antropólogos como os outros cientistas sociais. Mas muitas vezes. O Nietzsche, aliás, como o Berlim, como o Aron, todos eles acabam de formas diferentes por dizer o mesmo, acabam por fazer uma crítica terrível do ressentimento enquanto perspectiva a partir do qual nós olhamos e agimos no mundo, não é? Estamos a avisar para o tempo. E é o ressentimento que acaba por tornar, como dizia o Nietzsche, usando a expressão dele, as pessoas boas almas. E serem boas almas quer dizer, fundamentalmente, temos trazido isso noutra palavra, que é serem idealistas. As comunidades de ciências sociais gostam tanto de proclamar idealismo e a nobreza da sua vida no mundo. Pois bem, eu acho que esse ressentimento e esse idealismo tem um preço. E esse preço faz pagar. E um deles é, de facto, esse enviesamento da comunidade antropológica, a sua má relação com o passado e a sua relativa esterilidade no espaço público contemporâneo. Tem impressão. Estamos ali a fazer sinal, parece que temos que ir. Podemos dar uma palavra ao Oscar ainda? Tão legal, a gente conseguiu esquecer do tempo. Mas eu só queria fazer constar o seguinte. Tenho a impressão que isso aí é mais complicado ainda, no sentido de que como foi que as ciências humanas se convenceram da sua irrelevância? Quer dizer, por que estamos tão convictos de que nós estamos aqui de um lado e a realidade está do outro? Quer dizer, quem afinal é quem forma as pessoas, que formam as crianças, que preparam que trabalham na publicidade, que trabalham, que inventam e roteirizam a TV lixo que se oferece. Afinal, nós não somos irrelevantes. Eu estou falando das ciências humanas no conjunto. Eu acho que estamos muito longe de ser tão irrelevantes como gostamos de nos acreditar. Quer dizer, nós fazemos muito mais no mundo do que pensamos. E essa espécie de marginalidade, eu acho que deveria ser considerada com um olhar um pouco mais crítico. Talvez a gente está fazendo de conta que não temos nada a ver com essa porcaria que tem aí. É um pensamento depressivo, mas consolador. Então, com este pensamento depressivo, mas consolador, vamos então ter agora 10 minutos para algumas perguntas, comentários. Eu agora aqui o microfone a utilizar. Alguém tem alguma questão? Alguma?
Está aqui. Onde é que estava? Eu tinha duas pequenas questões. Eu tinha duas pequenas questões, são duas pequenas também provocações, que é para ambos. Pronto. Em primeiro lugar, gostava de agradecer este dueto e, pronto, e todos os temas que trouxeram aqui para reflexão. A minha questão era a seguinte, a primeira: o que é que consideram pior? É cuspir no túmulo ou ignorar? A questão é se consideram que em Portugal existe algum autor que seja clássico para a antropologia ou algum autor, e já agora também para o Brasil, ou algum autor que possa almejar a vir a ser clássico para a antropologia, uma vez que não, pelo menos não houve aqui nenhum que tivesse sido referido. Era só isso. Vamos agrupar umas outras perguntas. Vou-me esquecer das perguntas. Qual é a pergunta? Vou tentar explicar. Espero conseguir explicar bem. Queria perguntar, mas por que acham que é má criticar os ancestros? Por que acham que o trabalho que fez a antropologia para ler e reler e voltar a ler e criticar e discutir, até que ainda hoje estamos a falar disso, seja uma coisa má? Eu não acho que seja má. Eu acho que é um trabalho obrigatório e importante. Não sei, eu, por exemplo, penso a outras disciplinas, não é? Eu venho da psicologia, também frequentei circuitos mais próximos à psicanálise, que é um contexto onde o ancestro foi completamente sacralizado. Até que em algumas situações há realmente uma tentativa de manter uma fidelidade à originalidade ortodoxa do texto, não é? Enquanto a antropologia tentou um trabalho de grandíssima reformulação. E depois eu pergunto, mas o Taylor, o Fraser, o Malinowski também começaram a trabalhar muito sobre o tema da religião, e nós ainda estamos hoje em dia a trabalhar sobre o tema da religião. Se calhar sim, não trabalhamos sobre o parentesco, mas provavelmente é porque não é possível, não é possível que seja também porque o mundo mudou de alguma maneira. E algumas coisas sejam menos importantes no mundo de hoje, por exemplo o parentesco, porque as sociedades vivem cada vez menos evidentemente as relações de parentesco há por todo lado, mas a sociedade se constrói de forma diferente e agora os antropólogos estudam outras relações que se parecem às relações de parentesco, que formam nova forma de tecido social. Evidentemente sem esquecer aquilo que foi a história da disciplina, mas também dedicando-se a outras formas digamos, de laços sociais que fazem o mundo contemporâneo, não é? Eu posso já responder aí a esta. Eu acho que os ditos clássicos não são entidades santificadas, imaculadas e que não devemos criticar. Devemos criticá-las e muito. O problema é quando eu olho para o conteúdo das críticas que lhes são feitas, já que são críticas muito monótonas e muito repetitivas, vejo que é um pouco como o Dom Quixote. São moinhos de vento. Por exemplo, há autor, o Marshall Salins, o próprio Maurice Bloch, o Melfort Spiro e tantos outros. De vez em quando dedicam-se a demonstrar por A mais B mais C de forma claríssima o quanto as críticas são vazias de sentido, porque são simplesmente erradas. Quanto mais não seja, muitas vezes estão a criticar coisas que eles nunca disseram. É isso que eu acho que é mau. A crítica não, a crítica tem que lá estar. Nós não podemos apropriar-nos nada do passado sem ser uma perspectiva crítica, quanto mais não seja porque já há algo que nos separa deles e já não podemos ter a mesma perspectiva sobre os temas que eles discutiram que eles tiveram. Muito bem acho muito bem a crítica, o que acho muito mal é os termos como ela é feita, porque acaba por não ser crítica. Acabam por estar a criticar entidades fantasmagóricas.
Quanto à outra questão, eu acho que é pior cuspir do que esquecer. Na história, muitas vezes, muitas coisas ficam esquecidas, é inevitável. Não é? E aquilo que fica esquecido não fica esquecido por acaso. Não se revelou como relevante para os contemporâneos. E, portanto, acho que não devem ser esquecidos, o que é importante, mas só não podem ser esquecidos na medida que a atitude primeira não seja construir moinhos imaginários e combatê-los de forma agressiva e insultuosa. Por aí fora. Acrescentaria. Era a questão: quem é que se vai tornar clássico? Os portugueses ou em qualquer outro lugar? Não sei se é a história que responde. Mas os nossos clássicos já os temos. Aquele que surge mais imediatamente à mente quando falamos de antropologia portuguesa é naturalmente o Jorge Dias, não é? Eu queria acrescentar um par de coisas que eu não sou, queria deixar claro, que eu não sou em absoluto contra criticar os clássicos, ou mesmo contra cuspir nos clássicos. Mas eu acho que tem que cuspir a sério. Não pode acertar, como eu diria. As críticas têm que ir fundo, tem que chegar tem que se dedicar não aos aspectos que saltam rapidamente à vista. A maior parte das críticas que eu tenho visto ao trabalho de Evans Pritchard estão dirigidas a coisas que podem se descobrir na introdução aos números. Basta ler a introdução para fazer todas as críticas que os pós-modernos fizeram na obra dele. Certamente deve ter coisas muito criticáveis nessa obra, para além da página 40, 50, 60. Agora, quanto a essa outra questão que você colocou, bom, temos que continuar falando das mesmas coisas, o mundo não mudou, as relações de parentesco, enfim, continuam existindo, mas já tem outro tipo de laços, o mundo já... Eu tendo a pensar que isso é o que alguém quer que a gente pense. Ou seja, essa ideia de que as relações... Eu sei que pode parecer muito contraintuitivo que eu fale agora de que as relações de parentesco são tão relevantes no mundo global quanto foram 500, 600 mil anos atrás. Né? Mas eu tenho absoluta convicção disso. É só se meter a estudar esse assunto que a gente vai descobrir coisas muito interessantes se a gente põe os nossos diagramas genealógicos a funcionar. Agora, por exemplo, eu me pergunto, alguém já se ocupou de trazer de volta todos aqueles autores que nos explicaram que a religião tinha deixado de ser um assunto relevante porque o mundo estava em pleno processo de secularização? Alguém pegou esses autores ilustres e os colocou na vergonha pública para ser devidamente cuspidos e dizer: vocês só falaram burrice. Não, isso não aconteceu, curiosamente não aconteceu. Os teóricos da secularização, são muitos, estão lá nos seus túmulos sem que ninguém tenha cuspido devidamente. E discípulos deles ainda serão capazes de nos dizer que algo como a religião continua sendo, é irrelevante no mundo moderno, porque no mundo moderno a religião não é relevante. Sim. A gente fala demais. Aqui também o senhor quer falar. É muito rápido. Agradeço o debate super estimulante e particularmente o tom advogável do diabo de muitos dos comentários. Fizeram-me pensar, mas eu mexi na minha cadeira com o comentário do Filipe sobre Edward Said
e se calhar o Edward Said nasceu na sepultura dela. Porquê? Primeiro, não foi antropólogo, tive aulas com ele em 69, se não me errar, e estava a falar sempre do Joseph Conrad, nada do orientalismo. Claro que? Joseph Conrad, mas fundamentalmente, de certa forma, era um gênio pela visão que teve e pela novidade que ele transmitiu sobre a sua leitura de obras sobre o Oriente. E, portanto, podemos criticá-lo à farta, mas a obra está lá. E teve um efeito parecido ao do, como é que chama, das revoluções científicas. O Kuhn. De facto teve. Não precisamos concordar com ele, não precisamos usá-lo, mas de facto foi um contributo que penso que é noutra ordem de pensadores do que referiste, Filipe, nos outros comentários. Mas pronto, é só um cultural. Eu vou-te passar, para complementar a leitura do Said e a tua memória da Lafrá do Conrad, eu vou-te passar uns textos de orientalistas da velha guarda. Diana, para terminar, eu também quero saudar esta celebração da diversidade, mas não quero deixar de comentar uma coisa que talvez esteja a ser sentida por muita gente no público também. Realmente é muito diversa a forma como conhecemos a antropologia, porque a antropologia que eu conheço é, talvez, tirando a psicanálise que o Francesco citou, das mais obcecadas disciplinas com a sua história. Eu, quando encontro pessoas de outras disciplinas, da física, da biologia, das outras ciências sociais, que nos vê ainda em artigos de hoje a citar Boas, Malinowski, etc. Olha, é como se estivéssemos a citar Heisenberg para cada artigo de física contemporânea que fazemos. Só na antropologia que se faz isso, ou na psicanálise. Então, o que o Filipe vê como má relação por defeito desta disciplina com a sua história, alguns de nós veem como excessiva obsessão com a sua genealogia, que se torna uma coisa umbigalista que tem trazido à disciplina muita perda até de capacidade de olhar para fora, porque está tão obcecada em contar-se a si própria que nada mais. A antropologia que eu fiz na faculdade quando andava em Portugal ainda tinha tantas disciplinas de história da antropologia, tanta coisa que era quase doentio. Felizmente fui para outros lugares onde isso era mais solto, digamos, e depois, quando voltei a Portugal, vi que estava a haver uma espécie de crise prolongada de algo que tinha sido uma vírgula ou um ponto e vírgula no máximo, um pequeno soluço na história da antropologia americana, que foi isso que alguns chamam de pós-modernismo. Foi uma crítica a olhar durante um tempo, criar os livros, tipo copyrights, vender muito, ganhar nome, e passou rapidamente. Em Portugal durou muito tempo. Será isso ainda que torna algumas pessoas tão preocupadas com a má relação com o passado da disciplina? Eu acho que a relação com o passado da disciplina, se alguma coisa, para mim é por excesso. Então ainda bem que temos visões muito diferentes, porque a antropologia, se alguma coisa é uma grande celebração da diversidade humana e a capacidade de ter liberdade para poder pensar destas múltiplas maneiras. Sim, eu não acho que as duas coisas sejam contraditórias. Eu não digo que a antropologia não tem uma relação intensa com o seu passado, embora não consiga falar sobre outras disciplinas quando temos comparativos. Bom, em relação à psicanálise, posso dizer alguma coisa. Eu percebo perfeitamente que a psicanálise tem uma péssima relação com o seu passado, porque está no passado e logo na sua semente o germe daquilo que tornou uma alucinação. E por muito importante que tenha sido o seu impacto cultural. Nós temos, de facto, eu não estou a dizer que nós tínhamos esquecido em absoluto a história.